Muitas das decisões das empresas começam analisando o mercado, verificando as estratégias e, além disso, conectando pessoas. E é por isso que nós fazemos esse podcast Legis Talks, para poder a gente compartilhar ainda mais visão estratégica de profissionais que atuam no mercado no Brasil e em outros países. Hoje nós estamos aqui com uma profissional excepcional. Eu não tenho nem palavras para falar de Karen Miura. Karen Miura atua na intersecção entre finanças, estratégia e futurismo, ajudando empresas e líderes a tomarem decisões em cenários cada vez mais complexos. Ela também é professora de futurismo na Fundação Dom Cabral, conselheira estratégica e fundadora da iniciativa Maternidade Executiva, que apoia mulheres que desejam crescer na carreira sem abrir mão da maternidade. E curiosamente, eu também já tive a oportunidade de participar de um podcast com a Karen para falar de maternidade, como a mulher elas conseguem compartilhar e expandir ainda mais negócios sendo mãe e profissional. Karen, é um prazer estar aqui com você hoje e mais uma vez está sendo compartilhando experiência, negócios e falando de futuro das empresas aí para o mercado brasileiro. Que introdução incrível! Vamos alinhar essas expectativas aí para a gente poder ter um podcast sem essa pressão toda dessa apresentação. Brincadeiras à parte, Thalita. Primeiro, uma alegria te receber aqui em solo brasileiro. Hoje nós estamos gravando do Brasil, mas a Thalita é internacional. Thalita grava em Dubai, nos Estados Unidos. Então, só para localizar a audiência, estamos hoje no Brasil. E é um prazer te receber aqui nesse país que é seu também e que muito nos honra ter você, né, na terra do Tio Sam, desbravando um mercado que para nós é tão caro e tão precioso. Sim, com certeza não. E a gente faz isso juntas, né? Sem O dúvida. tempo todo vendo como que tem as possibilidades de negócio, potencial. Você já está indo aí, você já foi, voltou e agora está indo novamente para os Estados Unidos, Sim, porque sim. você sabe quanto potencial de mercado o norte-americano tem, mas também que pode trazer de oportunidades para o nosso mercado tão rico que é o Brasil. É o que eu falo, é exportar o que a gente tem de melhor para lá e receber tudo que eles têm de conhecimento e que eventualmente a gente possa se aproveitar para melhorar o que a gente tem aqui, né. Então é uma troca justa, equilibrada e que não à toa eles são a primeira economia do mundo, então acho que temos muito a aprender aí. Com certeza. E até falando disso, eu queria um pouco você introduzir como que você iniciou sua carreira, como é que você decidiu, né, introduzir aí no mercado financeiro a possibilidade de você desmistificar dinheiro, né, possibilitando que as empresas acessassem mais oportunidades de negócio. Bom, eu comecei na área contábil, passei pela área jurídica, alcancei a tributária, porque quando a gente junta jurídico com contábil, o que resulta é uma facilidade, né, um conhecimento base especial para entender um pouco de tributos. Passei para tributação societária, empresarial, corporativa e aí, por fim, internacional. Quando eu chego nesse lugar, acabo abraçando outras áreas da área de finanças, né, ao entorno ali da contabilidade, de tributos, abraço as demais áreas da companhia relacionadas a finanças, respondendo ao CFO, atinjo a última posição que a gente chama de finanças, que é a posição de vice-presidência, como CFO, e de lá para cá eu acabo entendendo que a gente poderia ir mais longe, mas a gente não sabia naquele momento, isso já faz uns 7 anos, o como. Né? O como era um mistério, como que eu faço a área de finanças avançar. E quando eu fui partir para essa busca, né, dessa exponencialização da própria área de finanças em si, eu me deparo com uma série de questões tecnológicas ainda não desbravadas. E aí, ao entrar no próprio mercado fornecedor, né, na época eu do lado de quem estava comprando esse tipo de tecnologia, eu começo a entender qual era o grande desafio e o que faltava, talvez, quais eram as lacunas que eu poderia apoiar para preencher. Então, nesse momento, eu acabo entrando no mercado, né, do não só do empreendedorismo, mas do empreendedorismo da tecnologia, e visando exatamente essa aproximação do futuro no tempo. E aí o meu F de finanças virou F de futuro. Então, numa long story short, a gente fazendo uma história curta, a gente chega nesse lugar. E como a gente usa o futuro como presente para trazer essa possibilidade das empresas expandirem. É, porque quando a gente
precisa sustentar. E aí vem todo o meu background de Sim. finanças, modelagem de negócio. O grande ponto era o tal do ROI, né? E aí eu fui percebendo que não era só o Return on Investment. O ROI é uma sigla, ROI, que em inglês significa Return on Investment. Então é o retorno sobre o investimento feito. Só que quando nós estamos falando sobre tecnologia, e isso foi um aprendizado que eu fui ganhando quando o meu F de Finance foi virar Future, nós realmente entendemos que nem sempre essa curva de rampagem que a gente fala, ela é equiparável. Então, às vezes, em tecnologia, para você ter aquele ROI, aquele resultado, a curva, o desenho da curva é um pouco diferente. Então, você tem um resultado, só que não é no começo. No começo, a gente tem mais investimento para o resultado vir depois, né? Que é uma coisa não tão aceitável, ou não era tão aceitável. Então, eu tive que arranjar outras alavancas de modelagem financeira e estratégica para que, com governança, projetos continuassem sendo aprovados e esse avanço recebesse o aporte que era necessário dos investidores perante esses empresários, dos fundos de investimento, porque no final do dia eu sempre trabalhei para fundo de investimento a minha carreira toda, e o que a gente aprende depois no mundo dos negócios é que o mundo inteiro a gente tem poucos fundos, na verdade, que Sim. controlam, né, a grande parte do mercado. E é nesse lugar que eu encontrei um instituto que eu chamo de Cost Avoidance, e não só eu, mas todo o mercado de finanças, né, conhece bem esse instituto, só que eu utilizei esse instituto conhecido num outro lugar. Quando a gente fala de Cost Avoidance, e eu vou traduzir um pouco assim, se você acha que estudar, falar ou investir no futuro é caro, tente não investir. Então, é o que todo Esse mundo é traduzindo esquece. cost avoidance, né? Então, é muito esse lugar de que se as pessoas acreditam que apostar, né? Não só aportar dinheiro ou tempo, mas apostar de fato no que vem à frente, caro, tente não apostar. Então, acho que esse é um grande ponto. É assim que eu traduzo para uma linguagem comum o que é esse termo financeiro. E foi assim que eu comecei também a fazer a última virada da minha carreira, que foi nos últimos 3 anos, que foi quando eu comecei a traduzir esse futurismo, porque aí também é um pouco da personalidade, né? De quem me conhece há pouco ou muito tempo. Eu gosto muito de descer de densidade e de descer num nível de detalhe e profundidade das coisas para que a semântica, para que o conceito realmente esteja claro na minha cabeça, para eu conseguir performar e falar sobre aquilo ou estudar de alguma maneira. Isso fez com que eu me tornasse professora dessa matéria na quarta melhor escola de negócios do mundo, que é a É. Fundação Dom Cabral. E quando eu olho esse lugar, eu percebo que faria muito mais sentido um futuro integrado. E aí, quando eu olho para a Legis, se conecta exatamente com esse ponto. Quando eu comecei a mostrar para os empresários que todas essas ferramentas de futurismo, essa matéria que eu aprofundei o conhecimento, serviriam para o mundo dos negócios, através das ferramentas de governança corporativa, que aí, por ter sido executiva, né, 25 anos aí do mundo corporativo, muito me eram facilitadas de aplicar, eu realmente consegui exponencializar e barreiras geográficas caíram, e aí a gente venceu fronteiras tecnológicas, e aí a gente conseguiu plantar a sementinha desse futuro que eu chamo de integrativo. Expandir território e não só, né, essa expansão lateral, e você entra na minha jornada bem nesse momento em que expansões de território são necessárias e, portanto, um hub de experts muito mais fortalecidos também. Não, perfeito, porque a gente tem que estar conectado com pessoas que saibam fazer. Cada um tem a sua caixa, né? Exato. Não adianta eu querer entrar na finança, sendo que eu não sou da área de finanças, não é minha expertise. E do outro lado, a gente tem que entender como que a gente pode interlocutar o que a outra pessoa está querendo fazer, mas por meio de plataformas e possibilidades que tenham esse acesso. Queria até te perguntar uma coisa em relação, quando a gente fala de estratégia de negócio, né? A gente está num mundo globalizado, a gente tem a questão de geopolítica muito forte. Como é que você vê que as empresas estão preparadas? Aí eu vou falar das empresas brasileiras, tá? Para a gente focar aqui, para poder atingir esses outros mercados, né? E poderem se conectar melhor ali com os profissionais que atuam naquele país. Adorei sua pergunta, porque na minha visão, elas não estão preparadas, definitivamente, tá? Quando a gente chega, eu percebo elas com as peças de um quebra-cabeça, Sim. ainda naquela fase de vou separar as peças laterais para ficar mais fácil de começar a montar por fora, ou por cores, de acordo com a imagem da caixa, se aquilo é azul é o céu, verde o mar, ou azul, né? Enfim.
E eu olho sem o menor método ou estratégia para eventualmente fazer um estudo de percepção se realmente montar pelas bordas é mais eficiente ou se é só mais fácil. Ah, O que significa dizer isso? Que eles têm acesso a quem são os experts necessários para fazer uma movimentação para Dubai, para Europa, para Irlanda, para os Estados Unidos, para o Paraguai, enfim, para qualquer um desses lugares que a gente tanto apoia, mas com quem falar primeiro? Com qual é a ordem, né? Qual é a estratégia mais eficiente do sim, ponto de vista, aí o background fica do lado de finanças, mais eficiente financeiramente, né, para que esse futuro seja adiantado no tempo de uma forma menos custosa, talvez sim, até. Então toda essa engrenagem de inteligência faz parte do meu negócio, né? É essa aquela porta, e isso para mim hoje tem muito valor, por quê? Porque eu não entendo, por exemplo, do segmento regulatório da Legis. Eu não vou fazer a internacionalização de uma empresa de farma, de uma indústria, né, nesse segmento de saúde, sem o seu apoio. Não existe a menor possibilidade. Em compensação, quando o meu cliente te acessa, eventualmente sem o nosso intermédio, ele vai ter a limitação do conhecimento dele até para te fazer perguntas, né? Então a gente entra numa camada de sofisticação para quem realmente quer fazer essa expansão territorial e geográfica de sim, uma forma um pouco mais, profissional, mais madura, né, sim. com um pouco mais de governança, mais previsibilidade. Então o programa é muito claro, né, são 12 meses e a gente sabe como conduzir. Por quê? Porque por muitos anos a gente já fez isso e por muitos anos a gente já faz isso. Então acho que essa é a grande diferença. Quando você me pergunta como está o empresariado, ele está ainda sem essa preparação. E tudo bem, porque você falou isso sabiamente. Cada um sabe do seu segmento, ou cada um deveria saber do seu segmento muito bem, Sim, né? sim, saber da questão da sua estrutura, né, do que pode não ser feito e quem pode apoiar, porque tem cada profissional expert em uma área. Exato, e existem muitos, né? Então eu falo, eu não vendo imóveis, eu não abro empresas, eu não faço contabilidade, eu não sei a parte regulatória e não faço porque não sabemos. Não, às Sim, vezes a gente até, com o passar dos anos, a gente aprende, mas aquela não é a minha especialidade máxima. E o que eu vou colocar à disposição de um cliente desse são os especialistas no mais alto nível, né, que existe naquele mercado. Então, acho que isso é um ponto importante. O outro ponto importante é que o tempo que ele vai investir até para identificar um expert conta. Depois que ele identificar esse expert, o tempo que ele vai levar para perceber se esse expert era adequado para ele ou não, também conta. Caso ele perceba, por uma infelicidade, que aquele não era o melhor expert para ele, não necessariamente porque o expert não era bom, sim. mas por algum motivo não era o melhor para ele ou para aquele momento dele, também vai levar mais um tempo. Então, esse adiantar o futuro no tempo, como dizem, né, como dizem os americanos, time is money. É, Então, total, fica total. muito claro qual é o value creation que a gente pode provocar aí nesse momento através da nossa plataforma. E quais são os erros principais que as empresas cometem, né? Porque a gente sabe que a questão de finanças, né, é o principal motivo que as empresas querem introduzir seus produtos em outros mercados é porque ela quer rentabilizar mais. Eles querem sair da sua moeda local, ter potencial. Até antes de você responder, eu só vou destacar um dado, porque uma pesquisa feita por Harvard mostrou que 80% das empresas, diferentes segmentos, elas fracassam nos primeiros 5 anos no momento de internacionalizar. Então, dentro disso, queria ouvir você. Acho que o principal é a modelagem. Elas não modelam o business dela para poder fazer essa, esse estudo de futuro. Então ela larga já atrás do tesouro sem o mapa do tesouro. Ótimo. Então, esse lugar de estratégia, por cultura, especialmente falando das empresas brasileiras, que é o nosso grande mercado, onde a gente também apoia e aporta valor, ele a gente não tem. E a gente não tem como cultura. Então, essa modelagem financeira, essa modelagem de negócio, esse plano de futuro, até fazendo referência aqui para o meu livro, Plano de Futuro, a arte de Sim, total. construir negócios visionários, que Que eu é não. da mesma editora do livro From Regulation to Grow, é a mesma, É verdade, então o meu livro também saiu em inglês, Future Plan, The Art of Business, Visionary Business, The Art of Building Visionary uhum, Business, falando, as empresas não largam, elas largam sem o plano de futuro, né? Acho que o grande legado que eu quis deixar com esse livro foi exatamente para que as empresas conseguissem percorrer as ferramentas que eu utilizo, do capítulo 1 até o capítulo 13, para que elas possam perceber
o nível de profundidade em que elas deveriam ou precisariam descer para construir de fato esse lugar. Mas que caso elas também não queiram performar aquilo de alguma maneira sozinhas, estamos aqui para apoiá-las. Lá estão todas as ferramentas da forma mais didática possível, né? Mas de uma maneira que realmente possa empoderar esse empresário, porque eu acho que uma das grandes missões que eu também tive foi fazer e me tornar esse filtro, né? Foi fazer essa tradução. Acho que você falou alguma coisa assim no começo Sim, também. sim, de trazer, de ter esse potencial, né, de conectar pessoas, de poder trazer uma Exato. forma de mais clara, desmistificar essas Desmistificar, coisas. né, traduzir, e eu acho que colocar esse conteúdo ao alcance do nosso empreendedor, que é muito bom e que tem produtos, assim, que não tem lá fora, e Não, que por vezes, por uma outra questão cultural também, além da questão que eu falei em primeiro lugar, da ausência dessa cultura de produção de plano de futuro, esse outro lugar de achar que por nós estarmos num país de economia subdesenvolvida, a empresa, o produto, né, o conhecimento dele também é sub, e não é. não, não, não é porque a gente está muito aberto na questão do mercado. A gente, se a gente olhar no mapa, né, a gente vai ver que nós somos o maior país da América Latina, né? Então, o potencial, a gente tem mais de 220 milhões de pessoas. Exato. Né? E quando a gente fala disso, o que que você vê que as empresas estão trazendo de potencial globalmente que poderiam, né, fortificar mais para atrair negócios? Quando a gente fala da plataforma onde eu atuo agora como sócia, que é a Be International, quero até deixar aqui um grande beijo para o meu sócio, Renato Oliveira, que não pôde estar aqui com a gente, mas está tocando outros negócios em pleno sábado também. Estamos gravando aqui no sábado de São Paulo. A gente se aprofunda bastante em estudos também, sabe? Em estudos de mercado, em pesquisas. E o que eu percebo dessa questão é exatamente, Thalita, a falta do conhecimento. Então, não é só uma questão cultural número um, de não por falta de cultura, não Sim, performar planos de futuro e modelagens financeiras de negócio, não é só pela questão cultural número dois, aonde a gente tem esse lugar de né, por ser subdesenvolvido, a gente esquece que o produto não é subdesenvolvido, que o sim, empreendedor e o empresário brasileiro não estão aquém em maneira alguma em relação ao pensamento, mas nessa terceira questão é muito mais que cultural, aí é uma questão de acesso mesmo, de acesso a conhecimento. Então a gente tem grandes centros de estudos e pesquisas sobre economia, sobre macroeconomia, sobre indicadores um pouco mais desenvolvidos nesses países que em um pouco mais de tempo performam o mercado, tanto que o lideram. E aqui no Brasil isso chega já através quase que de uma brincadeira de telefone sem fio, né? Quando vem a informação, ainda vem um pouquinho distorcida. Então, porque vem através de muitos tradutores. Eu acredito que navegar, e aí navigation skills, eu acho que é um grande tema que vocês vão ouvir eu falar nessa minha toada de futurismo em 2026, é uma coisa muito importante para o empresário se atentar, para que ele consiga navegar nesses mercados com esse outro nível de profundidade e que não necessariamente ele precisa sim, não, estudar, então a gente totalmente. está aqui para isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do natural skill. O que que para você traduzir, né, de uma forma mais direta para quem está nos escutando, como é que ele pode utilizar o natural skills e quais são os principais natural skills que o mercado está buscando? Boa. Quando a gente fala que a gente precisa, que o futuro a gente precisa navegar, a gente vai ter que ter um skill diferente de hard e soft. Então, o MIT, pela primeira vez em outubro do ano passado, falou sobre isso. Então, ele trouxe uma categoria nova de habilidades que não são hard e não são softs e equiparou numa terceira espécie, né? Numa terceira espécie dentro desse gênero de skills, de ferramentas. Então, skills são todas aquelas ferramentas que a gente tem aí dentro do nosso universo de repertório de conhecimento, dentro da nossa caixinha de ferramentas, eu falo, e que a gente segregava em duas: conhecimentos, ferramentas técnicas, matemática, ciências contábeis, engenharia, farmácia, medicina, e softs, que são habilidades emocionais, né? O que a gente percebe, eu sou mais empática, eu sou, né, menos empática. O que percebe-se é que hoje, nessa caixinha de ferramentas, a gente precisa segregar uma terceira espécie dentro desse gênero, que são as navigation skills, para que sirvam para que a gente consiga navegar essa nova era que nos permeia em volta. Então, você percebe que a todo momento, eu não sou especialista em marketing, mas eu vou falar sobre futuro de mercado, sobre estudos
que tratam do futuro do mercado, né. Então eu não sou uma engenheira de dados, apesar de ter estudado ciências da computação para negócios em Harvard, e não sou formada em engenharia, mas certamente eu ganhei alguns conhecimentos hards, técnicos, que me permitem, pela minha curiosidade, então por uns soft skills meus, traduzir e pela minha maneira de repente, desenhar futuros, né, e a gente chama isso de prototipação dentro da nossa linguagem, então eu prototipo caminhos com base nesses soft skills, com base nesses hard skills. Essa nossa capacidade de unir um soft skills nosso com um hard skill, com um conhecimento nosso, ela faz parte dessas 18 habilidades que MIT está classificando e está trazendo como a soma sendo uma categoria de navigation skills. Uma delas, por exemplo, é a prototipação de caminhos, né? É esse strategic and foresight que a gente fala, que não é só o foresight, é realmente um foresight um pouco mais estratégico. E aí, para ele se tornar estratégico, o que você precisa para navegar essa nova era é exatamente ter o quê? Um hard e um soft muito bons, né? E é isso que a gente tem que conectar constantemente, porque a gente acha que a gente só tem que ter conhecimento, a gente só tem que ter o hard, a gente só tem que atuar. Isso eu vou falar até muito para o empreendedor, né? O empreendedor que está criando seu negócio agora, o empreendedor que já tem o seu negócio há muitos anos, a gente tem que ter a questão do navigation skill para poder trazer mais negócios nesse momento que nós estamos discutindo geopolítica. E de uma forma inteligente. Você Sim. imagina quanto custaria ter uma executiva do teu porte, do teu quilate, com a tua experiência, dentro de uma indústria farmacêutica, por um período de projeto de internacionalização. Vamos lá. A linha no balanço daquele projeto ia ser extremamente onerada na Sim, parte do headcount ali de pessoas. sim. O que se torna desnecessário, porque talvez esse projeto de internacionalização, ele possa ser muito mais, inclusive, eficiente, vencendo, inclusive, esse custo de contratar uma executiva do regulatório, transferindo, talvez, essa cobrança para uma plataforma, esse investimento, né, para uma plataforma que possa ajudar nessa intermediação. Certamente, se ele tivesse ou colégios dentro do corpo dele, ou ainda que os colégios através da Be International, eh, a eficiência do projeto estaria em outro lugar, Sim, né, com até porque a certeza. gente vem eu brinco que o nosso bonde é grande e pesadão, então a gente já vem com uma estrutura adicional, que por vezes ele nem sabia que precisava, né. Ele quer que ele precisa ele não nem na verdade é porque muitas pessoas quando vão internacionalizar, ela não desenha, ela não cria um plano, ela só vai. Ela só vai. E aí quando você não cria esse plano, impacta no seu negócio, porque a maior parte que, né, eu já conversei com outras pessoas aqui no Legis Talks foi que as empresas, aí vamos falar da nossa questão cultural Brasil, ela tá pensando no imediatismo, ela tá pensando no agora, então ela vai estruturar, tenho o meu produto, vou colocar lá fora, mas ela não desenha quanto tempo, o que precisa de aspectos regulatórios, da questão financeira, o que a questão cultural, religiosa, muitas vezes pode impactar no negócio. Exato. Eu estou embarcando aqui, eu estou pré-aeroporto praticamente. Eu estou Sim. embarcando para o maior evento global de inovação há mais de 40 anos, acontece no mesmo lugar, na capital do Texas, dos Estados Unidos. X, que é o ex-Twitter, nasceu lá, Rivian, que é a nova marca de carro elétrico, nasceram lá. Todas as novidades acontecem lá e depois elas viram ou não produtos, né? Sim, Depois sim. elas realmente se confirmam aquelas tendências ou não em comportamentos da sociedade, né? Então ali são discussões, não são empresas que patrocinam, não são empresas que estão no palco, né? São pessoas, são estudiosos que fazem parte desse line-up, pesquisadores e pessoas que são reconhecidas nessa área. Então, quando a gente vai para um evento desse, a gente percebe exatamente isso, quantos anos aqueles estudiosos estão se organizando para trazer o quê? Método, metodologia, base para planos de futuro, né? Eu até me certifiquei em Strategic Foresight nos Estados Unidos com uma grande futurista chamada Amy Webb, e que lidera um instituto FTSG. E quando a gente olha a metodologia, ela passa
exatamente por tudo que o brasileiro não faz, que é investir tempo, não só dinheiro, Sim. no antes. É criar um processo, É né? criar um processo e no antes, né? E é tão mais legal. Eu percebo que quando a gente acolhe o empresário brasileiro e fala, calma, vai dar certo, porque tem como fazer, e o lugar, né, da gente começar é esse, o próximo passo é esse, depois é esse, e o penúltimo passo é esse, e você termina no último passo aqui, parece que ele tira um peso. Eu vejo o presidente sentar na minha frente e tirar assim um peso do ombro dele, porque ele vai conseguir. Ele sentiu pela primeira vez a confiança de que ele vai conseguir entregar um projeto de internacionalização com método, intenção e governança. Acho que esse é o principal motivo, assim, que faz com que a gente possa aportar um pouco de valor aí no mercado. Ah, não, e que é necessário, né? Porque a gente sabe que tem muitos profissionais aí que estão buscando essa oportunidade, mas não sabe como estruturar. A gente tem esse gap muito forte no Brasil, que é a falta de processo, a falta de estrutura, né? Mas eu falo de estrutura não é pessoas, são na questão de tirar do papel, né? E fazer um negócio bem alinhado, né? Que possibilite você ter não ficar nos 80%, né? Mas sim você ficar ali nos 20% que atingiu o potencial de mercado em outro país. Exato. Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, e é por isso que a gente está aqui conectada, né? Que a gente está aí fazendo negócios e trazendo esses potenciais para que crie essa rede que vocês estão desenvolvendo, né? Que possa trazer mais empresas para outros mercados e realmente mais com estrutura, né? E eu acho isso brilhante, o seu podcast, quando você começou a gravar, eu disse, ai, a Thalita marcou um gol de placa. Por quê? Porque a internacionalização em si, ela sempre existiu. Sim, Né? De alguma maneira, as pessoas vão. Se vai dar certo ou não, se permanecem ou não. O próprio Harvard diz que em 5 anos a maioria não. Mas de alguma maneira elas iam, né? Eu acho que excelentes experts, esse hub de experts, especialmente no sul dos Estados Unidos, especialmente de brasileiros, ele também sempre foi robusto, está cada vez mais robusto, me dá um orgulho absurdo quando eu vejo profissionais lá há 5, 10, 15, 20 anos vencendo, né, dando orgulho para o nosso país e apoiando os outros brasileiros a irem. O que realmente eu identifiquei um pouco que ainda era um desafio e uma possibilidade da gente entrar era essa nossa expertise que veio do mundo corporativo global. Isso realmente eu não identifiquei nos experts até o momento que estavam apoiando essa jornada de uma forma partidária, vamos dizer. sim. Então, normalmente era um realtor, um corretor que tinha ali o seu hub de experts parceiros, ou era o contador que tinha o seu hub de experts parceiros, ou era o escritório de imigração que vende vistos com o seu hub de experts parceiros, né? A gente ainda não tinha nenhuma plataforma, não nessa estrutura ou se comunicando desta forma, dizendo o seguinte: eu não vendo vistos, eu não entendo da parte regulatória de farma, ou de editorial, ou de educação, eu não faço contabilidade para sua empresa, eu não tenho nenhum interesse adicional, né? Eu também não recebo dessa rede aqui, pelo contrário, eu simplesmente aporto governança nesse processo. Então, eu dou a mão para você no começo e não solto ela até o final. Até concluir o processo. Isso se chama lending, né? E lending é uma coisa que a gente já fazia na prática, dentro do mundo corporativo, quando a gente tinha que fazer o que? Expansão. Vou dar um exemplo. Eu fui diretora no Walmart de Planning, maior empregador do mundo. Quando eles chegaram no Brasil, eles compraram. O primeiro supermercado foi a rede Big, no Rio Grande do Sul, para poder fazer o quê? Lending, aqui no Brasil. Todo o corpo de executivos, o que a gente está fazendo? Participando de um projeto de expansão internacional. Fizemos todas as compras, né, locais, etc. Vira um Frankenstein, porque você compra um monte de legados, que a gente fala, ficam sistemas legados, operando de forma individual embaixo de uma mesma bandeira, né? Quando, em determinado momento na história, se decide, vamos desinvestir, até esse dia chegar, é um plano, Não é do dia para não é noite. do dia para noite. E o que eu percebo é que, muito além do movimento, vem a governança desse processo. Sim, Essa governança corporativa, só quem veio do corporativo consegue realmente aplicar na prática. E eu não tenho nenhum minuto do meu dia investido em nada dessas áreas. Essas áreas de especialidade eu deixo para os meus especialistas. A minha obrigação aqui, a minha entrega é para que esse processo e esse lending, que não é soft,
E eu vejo muita gente falando, a gente apoia Soft Land. Eu falei, cara, eu queria apoiar um desses Soft Land aí, porque eu nunca vi Soft. Soft eu nunca vi, não, amada. E aí, falando nisso, como é que é a questão do futurismo, né? Como a gente implementa isso da questão dentro do Isso futurismo. eu adoro. Sabe por quê? Bom, vamos lá. O ano passado, acho que a Thalita até me viu e falou: Ai, você estava no palco do Leadership. Leadership é um Sim. evento, né? Até vocês vão assistir um episódio também da grande Jaque Escoteiro que teve aqui gravando. É uma rede de mulheres no segmento de farma que me convidaram o ano passado no evento anual delas para falar sobre o futuro do segmento de farma. Aí do meu lado eu tenho Christian Schneider Beijo, presidente na época, 10 anos, presidente da Gilead. Do meu lado esquerdo eu tinha Alan Finkel, presidente da Latam Novo Nordics, e a grande nossa brasileira amada, Renata, presidente da Eurofarma. E a gente foi falar, eu já sentei ali e falei, eu vou falar do segmento de vocês, é isso mesmo, para o futuro? Por quê? Se grandes empresas contratam experts em futuro para ajudar a guiar o caminho, e eu já palestrei na MSD, eu já palestrei na Bayer, todo o tempo nas minhas redes sociais a gente bota foto com os times. Como é que o empreendedor e o empresário brasileiro acha que esse conhecimento realmente não é necessário para ele? Então vamos começar paralelizando as situações, para eu nem precisar falar se o que a gente fala é bom ou não. Sim. O segundo passo dessa história, em relação ao futurismo, você está se organizando e criando um plano para o quê? Para o futuro. Sim. Se você não entender o que é que tem nesse futuro, se é mar ou terra, se é deserto ou neve, Não vai fazer sentido. a tendência é que o seu plano não esteja adequado ao Instituto da Perenidade, né, para que ele não dure, é muito grande, minha gente, é Sim. muito grande. E aí Sim. você vai investir tempo e dinheiro para ele naufragar em 5 anos, como provam os estudos, não é uma opinião, né, sua, tá? Nem minha, é um estudo que todo mundo conhece, muito importante. Para quê? Para servir de alerta, né? Para servir de alerta. Então, acho que esse lugar da governança É o hoje mais importante. da governança, dos especialistas de governança, para os dois lados é muito bom. E aí a diferença do ecossistema, que é o que existia até hoje, então o que você via eram hubs de negócios para ecossistema. Eles precisam continuar existindo, porque o que a gente faz não é uma comunidade, Não, definitivamente. não. Então, e nem temos assim, conhecimento para conduzir isso. Então, essas comunidades, esses hubs de negócio, eles devem continuar existindo. A gente participa de todos eles e adora, inclusive, né? Porque a gente, querendo ou não, também é um empresário no final do dia. Então, a gente meio que se abraça juntos. Mas o que eu quero dizer é que esse modelo de plataforma, ele difere em absoluto do modelo de ecossistema. Porque o modelo de E ecossistema, eu o ia fazer a cliente. pergunta como? Exato. O modelo de ecossistema, ele sempre trabalhou nessa via do cliente ter acesso a esse ecossistema Uhum. e indiscriminadamente acessá-lo. Perfeito. Não tem governança. Você tem um ecossistema que até eventualmente pode ser que se retroalimente. Não é muito como a gente vê na prática, não, né? Um sempre alimenta o outro, essa retroalimentação nem sempre existe. Agora, o modelo de plataforma, ele já pressupõe um princípio que eu aprendi na engenharia de dados, com tecnologia. Uma peça e um passo só é colocado ou só é dado depois que o anterior foi cumprido. Então, a gente sabe quem são os experts do nosso hub que precisam ser acessados antes do outro. Para a gente não chegar na sua mesa e você dizer, mas vocês abriram tal coisa? E o cliente fala, não, nem sabia que precisava abrir. Nem sabia que eu precisava desse ITIN, ou desse EIN, ou na verdade desse outro registro. Então você já faz essa antecedência A dentro desse gente tem. processo, né? Exato. Então, acho que o grande desenho é esse. Quando chega um case na nossa mão Sim. novo, a gente, antes de fazer o cliente começar a se debater, a gente vai. Nós vamos nos debater junto com os experts. Nós vamos dizer: olha, ontem eu liguei para a Gisele. Eu falei, Gisele, ela, Karen, estou descendo do hotel para pegar os seus livros que estão entregando aqui do lado, etc. Gisele é dona da editora Soardi, né? CEO da editora Soardi, também é editora aqui dos nossos livros, por isso que eu estou citando ela, inclusive, no podcast. Liguei para ela e falei: preciso só 5 minutos com você, né? Chegou um case na minha mão, eu preciso de 3 informações, assim, assim, assado. Tem alguma coisa para me dizer além disso? Ah, Karen, considera isso, considera aquilo. Então, a gente começa a mapear para que o cliente esteja muito melhor atendido e Sim. para que quando ele chegue para a editora dela, ou para a Legis, ou para o Realtor, né, seja um Realtor comercial ou residencial, ou para o escritório de vista ou de imigração, ou para quem quer que seja, ele já chegue num outro nível de Sim, maturidade. com certeza, E com o que eu certeza. escuto é cliente que eu tenho isso escrito, cliente que chega seu é assim, é outro cliente. É porque já tem a confiança.
além de ter estabelecido a confiança, ele já está muito mais orientado, ele já está muito mais organizado, ele já sabe o que, é que ele tem, o que, que ele vai Você passar. não joga, você introduz, Não é uma troca de telefone, não fazemos conexões. Eu disse, conexão quem faz é a operadora de telefonia, minha gente. Eu não faço conexão. Você entendeu? Não, eu não faço conexão. Então, de fato, se é uma conexão que você precisa, não tem problema. A gente abre páginas amarelas, listas amarelas entrega muito a idade, né? E tudo bem, fica aí. Então, essa não é a nossa função. Nossa função realmente é facilitar os dois lados da coisa e fazer com que o passo seja dado antes do outro, na medida em que ele precise ser dado. Ótimo. Então, acho que isso é um grande diferencial para ambos os lados, porque economiza esse tempo e o nosso expert não tem o telefone do cliente também ligando no WhatsApp dele o tempo todo com Deixa na pessoa. ansiedade. Não, com Essa certeza. ansiedade a gente gesta no meio do caminho. E eu queria que você falasse, porque se a gente ficar aqui, a gente vai falando o Ah, dia inteiro, é verdade. né? Mas a Karen tá aqui com a agenda bem apertada, porque ela tá com um evento hoje também, É, outro livro. A Karen é cheia dos é livros. verdade. Eu tô no 8º e até o final do ano eu chego no 11º, mas Perfeito. porque eu entendo a lógica de negócio, de business e de modelagem que eu tenho atrás de cada um dos meus livros. Então, acho que isso é importante também as pessoas entenderem que se você tiver para cada plano de futuro teu uma estratégia adequada, modelada, com governança, as chances de sucesso são muito maiores, Sim, com né? certeza. Com certeza que você pode trazer muito mais potencial para o seu negócio de forma muito mais rápida. Você agrega valor no mercado Sim, real. é isso que a gente está buscando o tempo todo. E aí dentro, eu queria que você explicasse, do que a gente está conversando aqui, né, nesse tempo, você explicasse qual é o seu, esse grande projeto que você está atuando, né? Como que você pode estruturar melhor para as empresas internacionalizarem e principalmente depois falar aonde que elas vão ter acesso a isso, como, né, para que elas possam te conectar, mas eu falo, né, na questão de conexão, é de poder acessar essa informação mais rápido. Ah, excelente. Bom, a gente pode começar por mim como pessoa. Eu sempre falo que o futuro é integrativo, então eu estou tanto em redes profissionais como LinkedIn, como Karen Miura, quanto em redes que a gente chama de profissionais, mas a gente divide tudo, né? É muito pessoal também, que é o Instagram, Karen, @Karen, Miura, Lá tem um Linktree, aqueles linkzinhos famosos, com uma ficha corrida, gente, com tudo. Tem também o meu site, Karen.Miura, não, como é que era? www, W, né? Isso, .com. Então, karenmiura.com. Lá também a gente tem link para todos os lados. Eu falo que o meu site ele tá com a informação organizada, mas não menos complexa, assim como o mundo dos negócios. Então, é muito robusto ali o volume de informações. Mas, especialmente tratando de internacionalização, eu queria falar para as pessoas que o site da Be International está no ar, www.busainternational.com. E o Instagram também está no ar, então é BUSA International, né? @BUSA International. E convidar vocês para começarem a acompanhar essa sim, nova fase dessa empresa que já existe nos Estados Unidos há 6 anos e que passa a operar através do princípio do Instituto da Plataforma, através dos princípios da governança corporativa. Então, ela, na verdade, pega todo o conhecimento prático dela agora e sofistica ele com realmente uma metodologia de negócios premium. Então, acho que esses são os caminhos que a gente pode se conectar e aportar valor, inclusive juntas, para esse segmento sim, incrível com que o certeza. Brasil tem muito a agregar, né? O que a área de saúde leva para os Estados Unidos do Brasil é absolutamente valoroso, seja do ponto de vista médico, seja do ponto de vista científico, seja do ponto de vista farmacêutico, né? Eu vejo, assim, realmente muitos talentos sendo cambiados, eu falo, não é exportados, porque a gente não os perde, cambiados, né? E que falta essa questão de você se conectar com as pessoas certas, tá? Exato. De estar nessas plataformas que possam agregar mesmo valor para o seu negócio. E é por isso que eu queria que ela explicasse mesmo desse ponto, para poder você que está aqui nos assistindo pudesse entender como que poderia internacionalizar de uma forma mais rápida, mas também com processo e ao mesmo tempo tá com os principais profissionais da área onde você atua. É isso. Você, empresário da indústria farmacêutica, da área de saúde, que deseja expandir o que você é no mundo, nos procure aqui na Be International, porque eu tenho a melhor expert dentro do meu hub. E eu tenho a melhor profissional na parte de futurismo e estratégia para o seu negócio. Mas aqui a gente tirando o merchandise à parte, Karen, eu queria te agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco, por você compartilhar visão, estratégia e ainda mais futuro para que as empresas possam entender como elas
tem que estar aí preparada para atender esse mundão afora que nós temos aqui, né? E é o tempo todo a gente vai acompanhando, né, o seu trabalho, como que você está aí atuando com as empresas em diferentes segmentos, mas principalmente com a indústria farmacêutica, nas empresas da área de saúde, para que elas possam expandir os seus negócios mais rápido, tá? E quero agradecer você que também está nos escutando. Se você gosta de assuntos, né, como estratégia, futuro e negócios internacionais, compartilhe esse podcast com mais pessoas para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E seguem o podcast, curte o episódio, que isso é muito importante, né? Eu no meu canal YouTube tenho 38 mil, 41 mil, acho que batemos essa semana, e eu sei o quanto é suado isso. E eu sempre falo para as pessoas, curte, comenta, ajuda, porque o algoritmo, né? O algoritmo precisa entender que esse assunto é relevante, esse assunto é Com importante, para que certeza. mais pessoas os acessem. Obrigada por produzir esse conteúdo importante e relevante. Muito obrigada, Karen.